Durante o caminho de Santiago, a gente passa por várias e várias cidades. E uma das que me chamou mais atenção, porque ela é muito bonitinha, muito bacana, é a cidade de Astorga. E ela tem cantos muito sensacionais, e é isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, Astorga é uma das cidades, ela fica logo no início do Montes de León. Logo depois dela, a gente vai ou para Rabanado do Camino ou para Fonsebadón. Eu fui para Fonsebadón. Então, é uma cidade muito bacaninha. A chegada nela, eu senti um pouco, né? Porque ela tem uma boa de uma subidinha ali. Mas é uma cidade muito encantadora, muito bacana, bonitinha, super organizada. E que, assim, eu achava que fosse um pouquinho maior. Mas ela encanta pela organização, pela limpeza, como a maioria das cidades ali que a gente encontra no caminho de Santiago. Mas na cidade que tem cantos muito bacanas e vale muito a pena a gente conversar sobre a cidade de Astorga. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então a gente começa aqui, Astorga, a joia do caminho francês. Então essa daqui é uma pintura, né? Logo que a gente chega na cidade, tem uma boa subida, a gente passa por uma linha do trem e tem uma boa subida. E aí tem vários, os prédios, né? A fachada de alguns prédios, assim, numa sequência, com várias pinturas sobre a própria cidade. Isso eu achei muito interessante, o amor aí que as pessoas têm pela história da sua cidade, né? Então, aqui é uma parte aí da história de Astorga. Então, ela tem raízes ancestrais, né? Ela é bem antiga, essa cidade. Ela foi fundada como Astúrica Augusta, cidade de Augusto, alguma coisa assim, no século I a.C. Olha a idade dessa cidade, né? É a capital mineira do Império dessa época aí. As muralhas, né? Parte romana, do século III, e a reconstrução medieval. Então, as muralhas têm duas partes ali. Uma que é a parte romana, que é mais ou menos essa parte aí que está aparecendo na foto, né? Essa parte aqui. Isso aqui são as fundações, né? Com o tempo, eles foram escavando ali, foram descobrindo essas muralhas bem antigas, né? E alguma parte é medieval, que tem uma foto que aparece, ela já é um pouco diferente ali, a parte da muralha. Uma população atual, por isso eu falei, eu achava que tivesse mais habitantes, pelo nome da cidade, assim, né? Mas ela tem cerca de 11 mil habitantes, mas parece uma cidade de conto de fadas. É bem, bem bonitinha a cidade, bem organizadinha. Então, aqui, essa é a parte romana aqui das muralhas, né? É a Puerta Romana, ou seja, essa aqui é a parte medieval, né? Aqui é a Porta Romana, que é aquela parte que estava mais ruínas, né? Então, essa aqui já é a parte mais nova. Se a gente olhar aqui no fundo, a gente já para ver o Palácio de Gaudí, que a gente vai conversar sobre ele. E aqui no fundo, a gente vê o fundo da igreja, da catedral. Então, aqui é uma explicação de como que era essa porta romana, né? E aqui tem toda a história dessa muralha, toda a parte da reconstrução dela, da parte mais antiga, que é impressionante. É uma muralha do século III, é muito antigo. Isso que me encanta no Caminho de Santiago. O papel crucial dela, ela era parada obrigatória desde o século IX, tá? Isso aí está no Codex Callistinus, que é o código que é o primeiro código que a gente pode falar assim, guia turístico, né? Então ela já estava nesse código aí. Tem albergues históricos, né? O Hospital de São João, fundado em 1112, tá? Eu realmente não sei se esse albergue ainda está, tem as ruínas dele, como é que ele está. Realmente eu não, acabei não pesquisando. A rota atual, etapa de Rabanal do Caminho. Então aqui você vai para Rabanal. Rabanal, ela fica mais ou menos 6 quilômetros antes de Fonsebadón. Só que é uma subida bem forte, então muita gente acaba ficando em Rabanal. Eu fui até Fonsebadón, né, que é a cidade fantasma. A gente vai conversar sobre ela nos próximos vídeos. Então, a rota atual, né, vai ter Rabanal, para aqueles que quiserem ficar um pouquinho antes. Logo depois de Fonsebadón, para quem não sabe, fica a Cruz de Ferro, cerca de 2 quilômetros ali de Fonsebadón. E aqui começa a transição da Meseta para os Montes de León, né, que aí é uma sequência de subidas que vai praticamente até próximo lá de Santiago. Então, ó, as mesetas acabam e você começa a ver aquela transição até do próprio terreno. Né? Vai sair aquela vegetação monótona, aquela coisa mais chata de você andar, e já começa a ter um pouco mais de flores, um pouco mais de elevações, começa a mudar um pouco aí, ó, a planimetria do caminho. A catedral, ela é belíssima, tá? Em estilo, ela não é
ela é majestosa, ela tem muitos detalhes aqui nessa fachada, aqui nessa parte interna, tem várias coisas interessantes ali, várias passagens bíblicas ali esculpidas nesse portal aqui de entrada, né? Mas assim, ela não é, eu achei a de Burgos, eu achei a mais impressionante de todas, então ela vai estar no mesmo nível aí da Catedral de León, o tamanho dela, mas é belíssima, Catedral de León, de Pamplona, mas é belíssima a catedral. Tá? Ela é gótico tardio, século XV, com a fachada barroca. Barroco é aquela, mal explicando, é aquele estilo que ele começa organizadinho e no final ele meio que se perde, né? Ele começa mais simples e no final ele fica muito detalhado, né? Lá em Santos tem uma catedral barroca e meio gótica, assim, lá em Santos, é bem interessante. Curiosidade, tem uma imagem da Virgem grávida, rara na arte sacra. E aí vem o ponto do Caminho de Santiago. Nem tudo que a gente gostaria de observar a gente consegue. Quando eu cheguei em Astorga, a catedral estava fechada. Então a gente só podia entrar aqui e passar pela lateral. A entrada dela estava fechada. Em nenhum momento ela abriu no tempo que eu estive lá. Enquanto 90% dos peregrinos só tiram foto da fachada, o verdadeiro tesouro está dentro, que eu não consegui ver. É o que eu falei. Muitas vezes a gente não consegue tirar o 10, né? Então a gente só ficou realmente na fachada externa. E uma coisa interessante que a gente brincava muito durante a nossa passagem ali por Astorga é que a gente falava isso aqui, ó. Cada torre dessa aqui, ela tem uma cor. Então, a da direita aqui, ela é mais laranja, e a esquerda aqui, ela é mais voltada para o concreto, um marronzinho, assim. Então, é interessante. Aqui a parte de cima também, a gente pode ver, não sei se vai conseguir ver aí, aqui ela tem uma cor na parte central e na lateral de outra cor. A gente até brincava que o engenheiro, eu estava com o João e o Adelmo, os dois são engenheiros. Aí ele falou que o engenheiro civil ali que não estava fazendo aquilo, ele falou, cara, acabou o concreto. Aí o outro falou, cara, compra ali, mas compra do mais barato que o dinheiro está acabando. Aí ele comprou um concreto diferente. Eu não sei qual das torres aqui é a mais velha ou a mais nova. Mas é nítida a mudança de cor aqui dessas duas torres. É bem nítido isso aí. E algumas partes dela aqui, e não é pintura, isso que é interessante. A gente olhou e não é pintura, é realmente o concreto mesmo perfeito que é diferente. Interessante, é um pouco de curiosidade. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem nítido aqui, que aqui é bem mais voltado para o laranja e o outro lado é mais escuro. É bem interessante esse ponto. Com certeza elas foram construídas em épocas diferentes. E como a gente não entrou na catedral, eu não consegui ver a história dela lá dentro. E aqui é uma lateral. Essa porta lateral que é muito bonita, muito bem esculpida. Aqui nessa parte aqui de cima. É belíssimo realmente a lateral aqui da catedral. E é interessante, a muralha ela fica exatamente aqui no fundo. Então a gente entra para aqui no fundo aqui da catedral. Essa aqui é a lateral, né? Essa lateral aqui. No fundo tem um pátio bem grande ali e a muralha fica lá embaixo. Você desce uma escadinha que chega até a muralha. Bem interessante. E o Palácio de Gaudí, né? É a única obra de Gaudí na região, 1889-1913. Está encomendada pelo Bispo Grau. O que aconteceu? O bispo ele tinha o Palácio Episcopal, né? Ali. E ele pegou fogo. E aí precisava construir um novo Palácio Episcopal. E aí olharam ali para ver quem é o maior arquiteto ali, né, da Espanha, e acharam Gaudí. E Gaudí aceitou a missão de construir o Palácio Episcopal. Ele é lindo, lindo, lindo. Parece realmente saído de um conto de fadas. É muito bonito mesmo. Estilo neogótico, mais modernista, parece saído do Game of Thrones. É realmente assim que a gente se sente. A gente está bem aqui na frente, tem uma avenida, né, uma ruazinha, e tem uma pracinha. E tem vários bancos ali. A gente ficou tomando sorvete de frente para o palácio. É uma vista impressionante. Eu não entrei no palácio. A Mariana, que é uma amiga que estava com a gente, ela entrou. E ela falou realmente tem muita coisa do caminho ali. É tipo o Museu do Caminho, né? E é bem... Ó, até coloquei aqui, ó, funcionamento atual abriga o Museu dos Caminhos. Até na entrada tem a fachada disso. Mas, assim, tem muita coisa também do próprio bispo que construiu e tal. Mas vale a pena entrar. Né? Não é nada assim que você vai encontrar nada muito diferente do que você vai ver no caminho. Mas tem alguns aspectos interessantes. Ela tirou algumas fotos, achei bem bacana realmente a entrada. Eu acabei não entrando, tá muito cansado. Né? O segredo, né? Gaudí abandonou a obra por brigas com o cabido e deixou até os desenhos das estátuas não construídas. Isso é interessante. Isso aí a Mariana falou que lá dentro você tem esse desenho, você consegue ver. Então é bem lindo mesmo
esse palácio. Olha aqui, ó, é impressionante. Aqui a catedral está bem do lado, é questão de 50 metros ali. Então é belíssimo, parece realmente saído do Game of Thrones, do Conto de Fadas. E aqui, ó, Palácio de Guadi, Museu de los Caminos, tá? É o que funcionou hoje, aqui é a entrada dele. Então é belíssimo, belíssimo realmente a vista dele tá muito bem preservado, é lindo, lindo, lindo. Muito bacana. E as mantecadas, né? É uma história que a gente vê muito saborosa ali da região. Elas foram criadas no século XIX por freiras do convento de Santi Spíritos. Né? O ingrediente secreto é manteiga de leite de vaca Maragata, que é da própria região ali. E onde provar, pastelaria La Mallorquina, desde 1860. É bem bacana. Tá? Quando eu passei, ela estava fechada. Peregrinos, cuidado, é impossível comer uma só. É tipo um biscoitinho de nata, assim, não é doce, assim, ele é bem, bem simples mesmo de você experimentar. E aqui, como eu falei, tem essa pintura aqui num dos prédios, e aqui está escrito Mantecadas de Astorga. Então, aqui mostrando a origem aí das mantecadas, né? Bem interessante. E qualquer lugarzinho que você vai ali, tem as mantecadas. É bem pequenininho, aí você compra ali umas 5, 6, sim, não tem muito gosto, assim, é tipo um biscoitinho de manteiga, só que o nosso biscoito de manteiga aquele é um pouco mais saboroso. Mas vale a pena provar, é da história do caminho. E o albergue que eu fiquei é esse albergue aqui, albergue de Peregrino San Javier. É bem bonitinho, é bem antiguinho, né? Não é um albergue muito novo assim, a estrutura dele é bem antiga, as camas ali, 2 andares, é tudo de madeira, bem rústico, mas vale a pena, é baratinho, acho que foi 12 euros. E ele fica exatamente na rua, em frente à catedral. Então a gente estava assim, questão de 50 metros da catedral, até para sair à noite, para ver alguma coisa, é bem, super bem localizado, baratinho, vale muito a pena, um banheiro top, tá? Bem separadinho, valeu muito a pena ficar nesse albergue, bem, bem bacana mesmo. Eu gostei bastante desse albergue, por isso que eu resolvi falar dele. Então, isso, essa é a Astorga, uma cidadezinha bacaninha, muito bonitinha, que a gente encontra no Caminho de Santiago. É uma das grandes, como é que fala? Das grandes experiências que a gente tem no Caminho de Santiago, essa cidadezinha de Astorga, muito bacaninha, e logo depois dela vem Fonsebadon e a Cruz de Ferro, bem interessante, tá bom? Se você gostou, curte aí o vídeo, para dar uma fortalecida no canal, para a gente fazer cada vez mais vídeos sobre o Caminho de Santiago. Grande abraço, bom caminho!